Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu amo o povo cearense. Acho que vocês são inteligentes, bem-humorados, generosos e me sinto sempre muito em casa aqui em Fortaleza. E, de fato, quero agradecer do fundo do meu coração, Marcelo e a Juliana, pelo convite e pela rapidez de realizar. Eu gostei muito desse formato de mesas, da vontade de sentar e tomar uma taça de vinho, um café com cada qual. E espero que seja uma noite agradável para vocês. Eu também sou um empresário iniciante, então também vivo um pouco do cotidiano de vocês e vou me apresentar para que vocês entendam como eu vim parar aqui. Bem, em primeiro lugar, a gente vai falar de família, né? Que é o principal valor que irriga, do ponto de vista moral, a sociedade. As raízes da sociedade são as famílias nas quais todos nós nascemos e principalmente adquirimos as virtudes e aprendemos a viver e aprendemos a ter o sentido da vida. O sentido da vida, fundamentalmente, não é o trabalho no sentido da produção de riqueza, mas é o amor. E claro que o trabalho também pode ser baseado no amor, principalmente no amor à família. Então eu começo me apresentando, falando da minha família. Eu sou casado com a Laíse há 12 anos, nós temos 5 filhos, a Maria, a Isabel, o Inácio, o Vicente e o Tomás, que tem apenas 3 meses. É muito difícil deixar um bebê em casa nessa fase, então eu estou aqui de coração partido, já com saudade. E sou professor da Universidade Federal do Pará. Desde cedo eu gostei de estudar. O que eu gosto de fazer mesmo é estudar, ler. É a minha atividade, digamos assim, preferida desde os 16 anos. E claro que profissionalizei essa atividade na academia. Fiz mestrado e doutorado no Rio. Conheci o meu querido amigo Fernando Sintra, que está aqui, e que muito me alegra e que me ensinou muito do que eu estou hoje compartilhando com vocês. E nessa carreira acadêmica, descobri que, de algum modo, a universidade em crise não suportava o tipo de trabalho intelectual que eu queria fazer. Então, desde cedo, eu passei a escrever no jornal. Em 2015, numa época que hoje parece pré-histórica, jornal impresso, o Liberal, em Belém do Pará, compartilhando os temas que eu estudava, principalmente no campo da ética e da cultura. Porque a minha graduação foi em Direito, né? Eu gostava de história, de filosofia, de literatura e o meu pai me sugeriu fazer Direito, já que aparentemente essas áreas não são economicamente rentáveis e socialmente reconhecidas. Mas eu fiz mestrado e doutorado em filosofia. Depois eu vim para a internet. Obviamente, eu passei a publicar os artigos que eu escrevia no jornal na internet. E depois, sobretudo com a pandemia, criei um site em 2016, o meu site dialetico.com.br. Passei a gravar os cursos presenciais que eu ministrava em Belém, sobretudo sobre os clássicos, e colocar no site, mas com a pandemia, acho que todos nós passamos a viver a internet de um modo mais intenso, mais necessário naquele período de lockdown e de distanciamento social, até que a internet se tornou a minha atividade profissional principal com esses cursos online, que eu nunca permiti que me distanciasse dos meus alunos e seguidores. Pelo contrário, logo em 2021, a pandemia foi em 2020, né? Em 2021, na primeira oportunidade, eu quis saber se por trás daqueles números e daquelas cifras havia pessoas de carne e osso. Então eu comecei a viajar pelo Brasil para fazer cursos presenciais. E foi num curso presencial de imersão católica na Bíblia que eu conheci, por acaso, a Juliana e o Marcelo, provando que as relações é que importam e que interessam. Então, eu estou muito contente de poder fazer esse percurso de lançar ideias. E passei a escrever livros, né? Porque os livros tocam o nosso coração, tocam a nossa inteligência de modo muito mais intenso, muito mais profundo. Então, tudo que eu vou dizer aqui, na verdade, é a ponta de um iceberg de uma verdadeira filosofia, de uma filosofia de vida, com princípios, com ordem, com ideias bem concatenadas. Eu vou acabar falando da virtude da ordem. E os livros permitem expor essa filosofia de forma muito mais clara, de forma muito mais didática.
Então vocês podem conhecer depois, se quiserem, os livros e aprofundar nesses temas. Então, hoje eu trabalho muito mais como palestrante, professor e escritor do que na Universidade Federal do Pará. No entanto, ainda continuo com esse tipo de pesquisa acadêmica que também é importante e relevante para a nossa sociedade. O fato é que isso me dá uma experiência dupla. Da iniciativa privada, de uma empresa, né, que oferece serviços de palestras, por exemplo, e cursos e treinamentos, e também como servidor público federal, que reconhece as limitações e os entraves, muitas vezes, da iniciativa intelectual na universidade. E a gente vai falar um pouco de liberdade, de iniciativa, de motivação, e eu experimento na pele tudo que eu vou falar para vocês. Eu experimento na pele, por exemplo, a dificuldade de equacionar o tempo entre família e trabalho. Por exemplo, agora aqui eu estou trabalhando, mas precisei me distanciar da minha família. Tinha um convite para Recife no final do mês de agosto e precisei declinar porque há uma Copa de esporte, Copa Solar lá da minha filha, e não tem dinheiro do mundo que compre o pedido da minha filha de me fazer presente no jogo de handebol dela, né? Porque ela está amadurecendo no handebol, está gostando, está descobrindo o espírito colaborativo e competitivo do esporte, que é muito bom. Eu estou participando disso e eu não poderia me ausentar. E aí, o convite dobrou o valor. Falou assim, não, mas a gente melhora os honorários. A gente falou, não, mas não tem dinheiro do mundo que compre. Porque o pedido da minha filha e aquele momento com a minha filha é impagável. É impagável. Tem um exemplo bem concreto. Antes de continuar, queria agradecer o meu assessor Henrique, que está aqui. Eu tenho, além de tudo que eu falei, o vínculo com Fortaleza, o meu assessor, a minha agência, é daqui de Fortaleza. O Henrique da Alumage, que me ajuda tanto, que vai a Belém, eu venho para cá. É mais um motivo para ter uma ponte direta com Fortaleza. Então, eu começo fazendo uma pergunta. O que torna uma sociedade próspera? Não olhem, não colhem. Pensem um pouquinho. O que torna uma sociedade rica? Hoje a gente tem mensuradores de desenvolvimento humano, IDH, a gente tem o PIB, a gente tem modos de mensurar a riqueza de uma sociedade. E a gente tem um valor muito objetivo, que é o dinheiro, a renda, o capital. E isso, sem dúvida, é muito importante. É muito relevante. Mas se a gente tivesse que dizer o que torna uma sociedade próspera, em primeiríssimo lugar, talvez a gente precisasse lembrar da família. A família é o núcleo da sociedade, porque é o local, é a célula em que todo mundo nasce. Mas não só nasce como um cachorro pode nascer num pátio ou numa rua, mas se desenvolve como pessoa, se humaniza, se moraliza, adquire a linguagem, o pensamento, os valores e descobre o fundamento da humanidade, que é o amor. É o fato de que nós somos feitos do amor e para o amor. Nós somos feitos uns para os outros. Nós somos feitos para a amizade, para o amor, para a comunhão, para a integração, para a harmonia. É exatamente isso que é a justiça no nível social. É uma cooperação que cada um colabora, cada um contribui com o que pode e troca. O que é o comércio, se não uma forma privilegiada de amizade? Já dizia o velho Aristóteles, é um tipo de amizade, em que a gente reciprocamente troca. Um vende, outro compra. Quem vende sai satisfeito por ter vendido e quem compra sai satisfeito por ter comprado. E os interesses opostos se complementam e se satisfazem, como o amor. Como eu quero ensinar, vocês querem aprender, pronto, a gente realiza uma noite. E se correr tudo bem, eu vou sair muito satisfeito por ter ensinado o que eu aprendi, estudei, e vocês vão sair muito contentes por terem aprendido e refletido. Se eu sou um profissional que provoca o pensamento e vocês acham que pensar é relevante para a reflexão moral, a gente tem a amizade do trabalho. E tudo isso a gente aprende na família. É a família que nos extirpa do nosso egoísmo.
Uma sociedade individualista, como muito da nossa sociedade atual, uma sociedade em que as pessoas não nascem e não crescem no seio de famílias, desumaniza as pessoas, as despersonaliza, porque as considera uma peça solta e não uma célula numa engrenagem orgânica da sociedade. Então, a pessoa que não cresce com valores familiares e que não tem esses valores enraizados na sua personalidade, não vê os outros como seres humanos íntegros, vê os outros apenas como coisas, como consumidores, por exemplo, como trabalhadores, mas não no sentido de pessoas. Apenas um número, apenas uma CTPS, apenas um CPF, não é? Então a família é o grande termômetro moral da prosperidade de uma sociedade. Isso quer dizer que a gente pode ter sociedades economicamente muito prósperas, como no primeiro mundo, da Suíça, da Suécia, da Noruega, e ao mesmo tempo taxas de suicídio, desintegração social, atomismo, drogas, violência, atomização, ou seja, átomos, né? A gente tem um fenômeno hoje, vicejando no Japão, por exemplo, de pessoas que não saem de casa, isoladas, que não têm contatos humanos, que pedem comida pelo celular e que trabalham pelo celular e que fazem tudo e não têm contatos humanos, não têm experiência de vida, não têm personalidade desenvolvida, se tornam praticamente um animal com necessidades fisiológicas por um lado e um consumidor com necessidades econômicas por outro. Então a gente precisa pensar que o maior legado que a gente pode dar para a sociedade é a família. Por isso que o título da palestra é Virtude, Família e Legado. E a gente ainda vai organizar e falar sobre tudo isso com calma. Em segundo lugar, é claro que o que torna uma sociedade próspera são as empresas, são as iniciativas privadas de geração e multiplicação da renda. Por isso a gente tem um sistema econômico de livre iniciativa, de liberdade econômica, para gerar e multiplicar a renda. E esse é o grande mérito de vocês e de uma instituição como a que a gente está. O empreendedorismo, gerar riqueza, gerar renda, e isso significa contribuir para a sociedade. Não ser um peso morto, não ser um zero à esquerda, mas inovar, fazer a diferença com a nossa personalidade, com a nossa inventividade, com a nossa criatividade. E em terceiro lugar, é claro, a gente precisa de um Estado que regule as relações sociais de modo justo. Sem o Estado, seria uma anarquia. A família sozinha não consegue sobreviver e o mercado sozinho não consegue prosperar. Então vejam que é muito difícil ter uma sociedade próspera. É muito desafiador o ideal de uma sociedade próspera. E a gente sabe que uma sociedade perfeita não existe. O que existem são formas aptas a equacionar maneiras boas de se viver. Menos piores por um lado, ou melhores por outro. Então, se a gente esquecer de algum desses elementos, a gente perde de vista o homem na sua inteireza, na sua totalidade. É muito comum a gente ter, por exemplo, uma palestra de ética dos empresários sem a família, ou falar da família sem o trabalho, ou falar do Estado e do direito, mas sem a iniciativa privada ou sem a família. Então a ideia aqui é a gente refletir não sobre o Estado propriamente dito, porque não dá tempo, mas sobre a relação na vida de cada um de nós da profissão, do trabalho, sobretudo do trabalho empresarial, e da família. E para isso a gente tem um conceito-chave, que é o conceito de virtudes. Família, empresa e Estado são instituições. E a gente pode perguntar, o que fundamenta essas instituições? O que fundamenta a empresa de vocês? O que fundamenta o sistema FIEC? O que fundamenta o município de Fortaleza, o estado do Ceará, a Federação Brasileira? São as virtudes. As virtudes são os princípios morais que dão vida
aos valores que as instituições promovem. Sem as virtudes, as instituições não subsistem. Por um lado, as instituições educam nas virtudes, promovem as virtudes, facilitam as virtudes. Por outro, são energizadas e dinamizadas pelas virtudes. Sem as virtudes, que são esses princípios morais, as instituições estão condenadas à falência. Sem as virtudes do cônjuge, a família está com os dias contados. Os pais podem continuar sendo pais, mas quando não vestem a camisa, quando não se dedicam à educação dos filhos, quando não param para refletir sobre o que é ser um bom pai, ele vai ser pai apenas no papel, por assim dizer. Ou um professor que, eu falava isso ainda há pouco, isso acontece. Ora, tem professores que pensam que o único trabalho é passar no concurso público e depois passar 3 anos no estágio probatório e depois pronto. Nunca mais precisa fazer mais nada para melhorar, para aperfeiçoar, para aprofundar. Por isso que muitos servidores públicos caem numa mediocridade, caem numa repetição, numa rotina. E isso é um grande veneno contra o amor profissional. Da mesma forma, a família. É preciso constantemente buscar melhorar. Quando a gente fala de virtude, a gente fala de excelência, de superação, de magnanimidade, de querer sempre mais e melhor. Eu não posso chegar com a minha esposa e falar assim: meu amor, depois de 10 anos eu cheguei ao máximo de amor por ti. E eu não vou te amar mais do que eu te amo, porque eu já cheguei no máximo. E eu não vou melhorar como marido, porque eu já sou o marido ideal e perfeito. Eu já acabei. Agora você se acostume que eu vou continuar assim. Não tem nenhum sentido isso. Porque a vida é dinâmica, porque eu estou em constante transformação, porque a nossa relação precisa se renovar constantemente, porque eu preciso melhorar, porque eu preciso aprender a ser mais e melhor. E ela também. E ao mesmo tempo eu preciso aprender a ser cada vez um pai melhor, um professor melhor, um palestrante melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um irmão melhor e assim por diante. Então a virtude é a melhoria constante e incansável do bem, porque o bem é infinito, porque a nossa capacidade de bem é incomensurável. Por isso que ela está tão diretamente ligada ao amor. Quem ama não conta o troco. Quem ama não tem um espírito mesquinho, medíocre, pusilânime, apequenado. Quem ama quer sempre mais, quer sempre o melhor para si, e é legítimo, e para os outros. Amar os outros como a si mesmo, né? Então a gente tem esse ideal de excelência moral que são as virtudes. E vejam que interessante, como a gente aprende as virtudes? Essa é uma pergunta que preocupava desde o começo a Sócrates, por exemplo. Ora, eu posso ensinar a vocês uma técnica, uma competência técnica qualquer. Mas como a gente aprende as virtudes? E a resposta mais interessante é pelo exemplo, pelo espelhamento, por meio de líderes que encarnem essas virtudes de modo tão exemplar que as tornem irresistíveis, que as tornem desejáveis. Por isso, a liderança é um tema tão interessante para falar de educação moral e virtudes. Os líderes encarnam essas virtudes e as tornam desejáveis. E é claro, muito obrigado, amigo. E é claro que um pai é um líder, uma mãe é uma líder. É claro que o irmão mais velho é um líder. É claro que um amigo pode exercer uma liderança no seu grupo. É claro que um empresário, com certeza, não só é como deve ser um líder. E não só o experiente, e não só o mais velho, mas aquele que é capaz de demonstrar a entrega, demonstrar a dedicação, demonstrar o desejo de melhorar a si mesmo e aos outros. E com isso, melhorar o serviço que presta na sociedade. E aqui a gente pode pensar que a virtude do trabalho tem 3 dimensões. Que a gente se aperfeiçoa a si mesmo, que a gente aperfeiçoa os outros e que a gente aperfeiçoa o próprio trabalho. Por isso, o virtuoso tem um compromisso
compromisso com a virtude, tem um pacto com a virtude. Ele quer ser melhor. O exemplo do esporte é maravilhoso. Eu falei ainda há pouco da Copa Solar, que a minha filha vai jogar, e que o esporte é uma escola de virtudes, porque exige a colaboração e a competição, que são dois princípios fundamentais. E uma competição que é saudável, porque não quer aniquilar o outro como na guerra, mas quer melhorar junto com o outro, quer vencê-lo, mas também quer que o outro seja melhor, porque quanto mais competente for o outro, melhor eu tenho que ser para vencê-lo. Então isso eleva o nível da prática esportiva. Mesma coisa na música, se eu tenho músicos que estão tocando cada vez melhor, a orquestra toda vai melhorando. Então o que está em jogo é o bem comum. O que está em jogo é a consciência da nossa responsabilidade individual para o bem comum, para melhorar a sociedade, fazendo a nossa parte da melhor forma possível. E quando a gente faz a nossa parte, a gente precisa desenvolver a nossa personalidade. E eu queria falar aqui de duas virtudes típicas do líder. Está num livro chamado Virtudes e Liderança, do Alexandre Avar, da editora Quadrante. A magnanimidade e a humildade. A magnanimidade, tudo que eu tenho falado até aqui, está ligado até agora à magnanimidade. A magnanimidade é a alma grande, é a alma ampla, vasta, expansiva, de uma pessoa que não tem tempo a perder com pequenezes, com mesquinharia, com fofoca, com pequenas dissensões, porque tem um horizonte amplo que é sempre mais e melhor, e quer sempre ajudar, e tem um espírito generoso, um espírito proativo, e quer sempre dar mais e de algum modo exigir mais, porque sabe que os outros, os seus filhos, os seus alunos, os seus subordinados, os seus funcionários podem dar mais, e sabe que a empresa toda pode ser mais e melhor, assim como uma sociedade pode ser mais e melhor. E por isso o magnânimo, ele não é medíocre, ele não é mesquinho, ele não se contenta nem com a grandeza que já conquistou, ele quer sempre mais. E isso é muito interessante de se ver. Muitas vezes a gente vê pessoas que começam a conquistar e não param. E poderiam ter parado, e poderiam ter dito, não, você já conquistou bastante, já basta. Eu sei, você já escreveu 2 livros, está o suficiente. Não, essa pessoa vai escrever 20. Porque ela tem algo a dizer, porque ela quer refinar a sua comunicação e a sua linguagem. Então ela está sempre buscando se aperfeiçoar. Essa é a magnanimidade. É uma busca pela excelência em si e nos outros. É a virtude da magnanimidade. Mas tem uma virtude muito importante para o líder e para o empresário em geral também. E também para o pai, certamente, e para a mãe. Quando a gente começar a falar sobre a família, a gente vai falar disso também. Que é a humildade, que equilibra a magnanimidade e a impede de se tornar soberba, presunção, vaidade. Que equilibra a magnanimidade com o desejo de se fazer próximo e horizontal com os outros, de alcançar os outros e de entender quando eles tiverem limitações e de entender também as próprias limitações. O magnânimo quer superá-las, quer ir além delas, das limitações, mas todos nós somos limitados, todos nós somos imperfeitos. Por isso que a humildade equaciona a magnanimidade num equilíbrio entre consciência da sua grandeza potencial e reconhecimento da sua limitação atual. Porque eu não sou um super-homem, eu não sou maravilhoso, mas eu posso ir cada vez mais, eu posso ir cada vez além. E eu aceito desafios e eu gosto de desafios. E eu preciso cada vez mais me lançar. Eu falava ainda há pouco da minha vinda à internet, que foi, é e será sempre um grande desafio. Porque a vida acadêmica, por um lado, é muito confortável. Ela é muito limitada, é um feudo. Com os ritos todos estabelecidos da produção científica, da sala de aula, da conferência, da pesquisa, do congresso, e só. E acabou. Então não tem mais nada. Claro, a sala de aula é sempre imprevisível, mas sala de aula, auditório, pesquisa, congresso, pesquisa, ensino e extensão. A extensão ainda seria um pouco diferente se fosse explorada. O pandemônio.
A internet é uma caixa de Pandora. Uma comunicação eficaz, imediata, rápida, mas ao mesmo tempo fugaz, superficial, repleta de imprecisão. Então existem muitos sofistas, muitos charlatães, muitos falsários na internet. E muita gente séria também. Ora, a gente enfrenta os desafios, consciente das dificuldades e das limitações. Essa é a ideia de não se deixar contentar com o sucesso já conquistado. Buscar sempre mais, e a gente vai falar agora sobre o risco de o dinheiro se tornar um ídolo. A proposta da palestra é pensar que o maior legado que a gente pode deixar para a sociedade é moral, é espiritual. Porque por mais extenso e profundo que seja a conquista material, ela é sempre limitada. Mas a conquista moral e espiritual é ilimitada, porque a gente não sabe qual é o alcance dela. Porque a gente não sabe onde ela vai alcançar. E nunca vai ser num nível mensurável. Eu vim para palestrar aqui, desta vez, também no Colégio Cristos. Foi esta iniciativa e o Colégio Cristos que me trouxeram aqui. E numa das reuniões preparatórias e eu vou dar essas palestras no Cristos no sábado e na segunda, são 3 na verdade, eles me contaram um pouco da história deste colégio. Alguém estudou aqui no Cristos, eu imagino? Muita gente, né? E é uma bela história, que começa sempre com a iniciativa de uma pessoa, que se dedica, que se empenha, que acredita, que faz a sua parte. Esse é um legado moral, por exemplo, de um colégio que alcança tantas crianças e por meio delas tantas famílias e por meio delas tanto a sociedade. Um grande exemplo de uma instituição de ensino que tem como base a virtude de uma pessoa que a fundou e que se expande com um legado moral para a sociedade. Claro que tem a sua dimensão empresarial, claro que tem a sua dimensão material, e a gente não pode negligenciar nada disso. No entanto, o verdadeiro legado que a gente pode deixar para a sociedade é a nossa marca moral. E cada um de nós é um ser único e irrepetível, dotado de uma vocação própria, capaz de grandeza e capaz de fazer a diferença e capaz de empreender nesse sentido moral e deixar um grande legado, deixar um rastro luminoso. Portanto, a gente pode reconhecer que ninguém nasce virtuoso. A gente precisa de um longo processo de amadurecimento do caráter e da personalidade para se tornar virtuoso. E esse processo de se tornar não acaba nunca. A gente pode dizer assim, aos 18 anos eu completo uma etapa da vida civil e me torno maior de idade. Posso votar, posso dirigir, posso trabalhar autonomamente. Ou quando eu acabo a minha graduação e no curso superior, eu estou pronto e habilitado para exercer uma profissão remunerada. Digamos que eu passe na prova da Ordem dos Advogados do Brasil e possa advogar, por exemplo. Ora, certamente, um médico que acaba a residência tem a competência profissional, técnica, que o habilita para fazer uma cirurgia, por exemplo, assim como um advogado que tenha feito o exame da ordem está institucionalmente habilitado para peticionar no Poder Judiciário, assim como os demais profissionais das outras áreas. É claro que a gente não está falando das virtudes técnicas ou das competências e habilidades profissionais nesta palestra. A gente está falando principalmente da formação do caráter de cada um. E essa formação não acaba nunca. Ela exige um exame de consciência diário e constante. E por isso, nos meus livros de virtudes, tanto Virtudes no Cotidiano quanto no Caminho das Virtudes, eu proponho exames de consciência, que eu aprendi com São José Maria Escrivá, que são formas de autoconhecimento
e de autodomínio. Reconhecer o que eu fiz de errado e propor um método concreto de melhorar. Reconhecer o que eu fiz de certo e confirmar essa virtude e esse bem que eu realizei. E com isso meu caráter está constantemente em atividade. Não é possível uma pessoa se considerar completa, perfeita, íntegra. Olha, eu já completei a vida. Não, enquanto a vida é uma experiência de dinâmica. Eu vou palestrar semana que vem com o Jordan Peterson, eu estou relendo o seu primeiro livro sobre as 12 regras da vida. São 4 livros, Mapas do Significado, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, e o mais recente, que é extraordinário, sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, na verdade, sobre o Gênesis e o Êxodo, Nós que Lutamos com Deus, Percepções do Divino. Mas no segundo livro, 12 regras para a vida, a teoria dele está muito clara. E veja como é uma teoria simples e verdadeira. A vida humana, ela é um equilíbrio tenso, como uma gangorra, entre o caos e a ordem. Se fosse só caos, a gente não sobreviveria, a gente nem existiria. Tudo iria ruir, tudo iria se desfazer. Se fosse só ordem, a vida seria petrificada e cristalizada, seria uma tirania, seria uma camisa de força, seria algo sem... Como é que é o nosso coração? Sístole e diástole. Como é a nossa respiração? Inspiração e expiração. A gente dorme e acorda. A gente come, digere, faz jejum e come depois e continua. A nossa vida é um ciclo. Não é isso? Então, a virtude é a capacidade de lidar com o caos, com o imprevisível, com o novo, com o desconhecido, que sempre vai bater na nossa porta. Por exemplo, vocês que trabalham com finanças, com negócios, com economia, a economia é um caos, é um princípio de caos. Por quê? Porque embora haja ordem, haja um banco central, haja um mercado financeiro, haja uma moeda mais ou menos estável, haja câmbio, haja juros, há uma série de elementos de ordenação. Perfeito, senão a gente não conseguiria estar aqui. Por outro lado, há uma série de elementos imprevisíveis e entrópicos, em que a gente pode, no ano que vem, mudar completamente. Né? Então, a economia é um tipo, a política é a mesma coisa. Para decidir o câmbio ou os juros, isso é uma confusão. Então, vejam que ser virtuoso é conquistar a ordem cada dia, cada ano, cada mês, em cada desafio, em cada cidade que a gente se muda, é um caos, que é uma outra cidade. Mudar a cama em que a gente dorme é um caos, porque o nosso corpo sente a diferença. E uma noite mal dormida é um caos. E aí você faz o quê? Age mesmo assim, mesmo com uma noite mal dormida. Eu lembrei agora do meu pai, não sei porquê, na verdade sei porquê, porque eu estou lendo Jordan Peterson, que é um filósofo. Esse último livro dele é grande, é extraordinário, realmente valioso. Mas os livros de regras são bons e valiosos, mas são marcados por um senso comum profundo que as pessoas perderam. 90% do que ele ensina eu aprendi com meu pai. E eu lembrei de uma coisa muito clara, né? Primeira vez que meu irmão levou um pé na bunda da sua namorada, da primeira namorada. E ele ficou muito triste. E eu lembro muito bem, domingo à noite, Fantástico, aquela musiquinha do Fantástico, super depressivo, e meu irmão triste porque a namorada tinha acabado com ele. E ele falou: amanhã eu não vou para a aula. E o papai não ligou, acordou todo mundo de manhã, na segunda-feira. Bom dia, vamos todo mundo, papai já pronto, engravatado, papai é advogado, a gente ia tomando café para ir para o colégio, né? E meu irmão falou: não, eu não vou para a aula, porque eu estou triste. O papai olhou para ele bem sério e falou assim: você vai para a aula, triste, mas vai para a aula. E eu estava no corredor olhando o que ia acontecer, né? Sei lá, tinha 12 anos. Sim, tem dias tristes, claro que tem dias tristes. E o meu pai não negou que ele estava triste. E não negou que a desilusão amorosa entristece. Papai não falou: você não está triste, porque seria absurdo. O que ele falou: você vai para a aula.
Isso é responsabilidade, isto é o ombro erguido, isto é a virilidade, isso é a virtude, isso é a força. Ora, uma empresa que entra em crise continua como pode, continua com os recursos possíveis e impossíveis, lutando para cumprir o seu dever. Essa é a ideia básica aqui da força e da ordem diante do imprevisível, diante do caos, que irá acontecer. Porque não tem a possibilidade, o caos é constitutivo da vida. Inclusive, o Jordan Peterson escreveu o segundo volume, Para Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, contra os abusos da ordem. Como se fosse uma defesa, não do caos, mas uma lembrança de que o caos é importante para a ordem, assim como a ordem é fundamental para o caos. É como o princípio masculino e o princípio feminino, o dia e a noite, no símbolo do yin yang chinês, em que duas cobras se comem mutuamente e a cobra branca invade a cobra preta e a cobra preta invade a cobra branca e dentro da cobra branca tem um ponto preto e dentro da cobra preta tem um ponto branco. Ou seja, a complementariedade da oposição. E isso é muito importante para entender o que é a virtude. O que é a virtude? É um hábito do bem. Todas as nossas ações podem ser boas ou más. E elas serão boas na medida em que elas realizarem os seus fins. Na medida em que elas realizarem aquilo para que elas existem. Você pode, por exemplo, comer bem ou mal. Você pode dormir bem ou mal. Você pode digerir bem ou mal. Você pode respirar bem ou mal. Você pode estudar bem ou mal. Você pode gravar um podcast bem ou mal. Você pode dirigir bem ou mal. Você pode ser um empresário bom ou ruim. Só que os atos tendem a se repetir. O nosso cérebro, hoje é interessante como a neurociência confirma essa velha intuição de Aristóteles, de que os atos, tendem a se reiterar, tendem a se repetir. O nosso cérebro ele opera com uma lei do mínimo esforço. Ele se acostuma rapidamente, ele se adapta e ele faz as mesmas coisas com mais facilidade do que da primeira vez. Eu estou com o ombro batido, por exemplo. Num desses lançamentos, carregando uma caixa, eu machuquei aqui meu ombro direito. Eu estou quase virando ambidestro. Eu sou destro. Só que como eu estou com um ressaibo aqui no ombro direito, eu estou usando mais a mão esquerda. O meu cérebro está se acostumando a usar a esquerda. Se eu perdesse a mão direita, Deus o livre, eu tenho certeza que meu cérebro ia se regenerar, eu ia aprender a escrever com a esquerda, ia aprender a fazer as coisas com a esquerda. Ia ser difícil, é estranho usar mais a esquerda. Mas o cérebro ele vai se habituar. Então, por exemplo, o gesto que eu sempre tenho de pegar as coisas com a direita, que é a mão forte, né, que é a mão boa, está sendo substituído para pegar com a esquerda, já que meu ombro está batido. Ou seja, o ato vira naturalmente um hábito. E o hábito é uma coisa fácil de fazer. É uma coisa simples de fazer. É uma coisa mais ou menos automática de fazer. Por exemplo, aqui a maioria dirige, provavelmente. Ou seja, tem a virtude da direção. Dirige com facilidade. Dirige com naturalidade, com habitualidade. E dirige bem, eu espero, sem muito esforço. Não foi assim da primeira vez, quando aprendeu a dirigir, quando estancou o carro, quando não sabia o ritmo de tirar o pé da embreagem e apertar o acelerador. Hoje em dia os carros são automáticos na sua maioria, né? Mas eu me lembro muito bem de quanto era difícil naquela aprendizagem tirar o pé da embreagem e apertar o acelerador. Até que eu adquiri a virtude da direção. Então a virtude é um hábito do bem, que vira uma força do caráter, que vira uma potência do caráter. Por exemplo, a mentira é claramente um vício. Então, quem está acostumado aliás, Jordan Peterson ficou famoso mundialmente simplesmente por não aceitar que lhe obrigassem a dizer o que ele não pensa. Porque essa é a maior tirania que alguém pode exercer sobre nós. É sobre a nossa língua, é sobre o nosso pensamento. Isso é totalitarismo. É a veracidade. É olhar para a realidade, perceber algo e dizer o que pensa. Então, realidade, pensamento e fala tem que estar sintonizados.
Eu não posso ver uma coisa que é distinta do que é, e eu não posso dizer uma coisa diferente do que eu penso. E isso é uma força extraordinária, porque isso fortalece o nosso caráter. Aliás, esse é um dos pontos centrais da sua filosofia. Diga a verdade, pelo menos não minta. É uma das regras do primeiro livro. Por que isso dá uma força? Porque isso dá integridade entre pensamento e fala. Porque isso torna a realidade transparente e a fala transparente. E a gente fica uma pessoa de uma só peça. Uma pessoa simples e não uma pessoa hipócrita. E não uma pessoa falsa, com uma dupla face ou com uma máscara. Porque o mentiroso tem que ficar lembrando constantemente o que disse para ele, depois o que disse para ela, depois o que disse para aquele outro, o que eu falei para aquele. Mas naquela época eu pensava assim, agora eu penso assim, mas eu vou fingir que eu ainda acredito naquilo, então... Não. Hipocrisia. E isso está diretamente ligado à unidade de vida, que eu vou falar no final, que fundamenta a virtude da ordem. Porque nós não somos 2 ou 3 pessoas diferentes à medida que exercitamos ações e atividades diferentes na sociedade. Nós somos uma só pessoa, em atividades diferentes, que tem linguagens diferentes, que tem ações diferentes, mas nós não deixamos de ser quem nós somos, sobretudo nos princípios morais fundamentais. Então, a virtude é o que nos amadurece. Eu falei que eu tinha filhos pequenos e é sempre lindo ver o desenvolvimento de uma criança que no começo não consegue nem olhar, que não tem nem a visão ainda, não consegue nem associar, e começa a descobrir os rostos, depois reconhecer as vozes, os cheiros, e lentamente vai adquirindo a linguagem, o carinho, o sorriso, e a gente vai comemorando, até que começa a andar, e anda trôpego, caindo, parece um bêbado, né? E é tão gostoso ver uma criança aprendendo a andar, depois aprendendo a falar, mas mais bonito ainda é quando ela aprender a realizar a faculdade humana superior, que é o amor. E o amor é a coroa das virtudes, o amor é a síntese de todas as virtudes. E o amor exige uma personalidade madura e um caráter bem formado, porque o amor é a responsabilidade perante os outros. É o desejo de fazer o bem para os outros, o desejo de considerar sempre os outros na nossa vida. E vejam que essa visão ampla de amor é fundamental para o trabalho e para o empresário. Eu comecei dizendo que o comércio é uma forma de amizade e que o trabalho é uma forma de amor. Porque eu quero o bem para o meu cliente. Eu não quero enganá-lo. Eu não quero traí-lo. Eu não quero só o dinheiro dele. O dinheiro faz parte do negócio, é claro. Mas é uma pessoa, não é uma coisa. E por isso eu sempre considero a dimensão humana de qualquer negócio. A dimensão pessoal de qualquer empreendimento. Eu falei da internet para vocês. Ora, a internet é um celular ou um computador com cifras, com números. Tantos likes, 100 likes, 100 reais, 1000 likes, 1000 reais, 10 mil seguidores, 10 mil alunos, 10 mil reais. Peraí, mas cadê as pessoas? Eu quero saber se isso é real. Eu sei que é real, eu sei que não foi um fluxo financeiro fantasmagórico. Mas eu queria ver, cadê as pessoas que estão seguindo? Cadê as pessoas que estão curtindo? Por isso que eu estou aqui, inclusive. Porque eu consigo perceber a dimensão humana do meu trabalho, que não é só com uma tela ou com um computador. E é interessante que eu viajo muito e eu converso com alguns colegas que não têm essa vontade. Falam assim, não, eu não faço curso presencial, porque é caro o presencial, porque dá trabalho. Cara, não é que seja caro que dê trabalho, é porque você ganha coisa que não tem preço. Eu não faço presencial só porque vale a pena financeiramente. Financeiramente não vale a pena. Ora, mas graças a Deus que a gente pode fazer coisas que não valem a pena financeiramente. Tem gente que diz que ter filho não vale a pena financeiramente. Isso é a maior estupidez que pode ser dita. Quem acha que o filho é caro já perdeu a substância humana. Já confundiu completamente o ser da humanidade. Porque vê uma pessoa única e irrepetível como um produto que tem um preço. Claro que você tem uma série de ônus financeiros quando tem um filho, sem dúvida. Mas nunca você pode reduzir um filho ao valor de mercado quase. Ou quanto custa um filho. Isso não tem sentido. Mas eu entendo quem caia nessa falácia, nesse engodo, porque está acostumado a monetarizar tudo.
E claro que tem um custo, e é claro que precisa pelo menos valer a pena. Quando eu digo que não vale a pena financeiramente, não quer dizer que eu desconsidere a questão financeira. Ao contrário, eu a considero. Mas eu considero também que nem tudo é financeiro. E que, por exemplo, o legado que eu posso passar para vocês aqui não tem preço. Eu poderia gravar um vídeo agora no YouTube e ter mais visualizações do que vocês aqui, que não chegam a 100 pessoas, eu acho. Mas o impacto que eu posso causar com vocês presencialmente é infinitamente maior do que eu posso causar com 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas no YouTube. Ou seja, eu não preciso ficar preso à lógica capitalista, digamos assim, ou materialista, melhor dizendo, de que tudo está ligado ao dinheiro, de que tudo está ligado ao valor. Eu dei uma disciplina chamada O que o Dinheiro Não Compra, na pós-graduação de Finanças da PUC do Rio Grande do Sul com a UOL-TEC. E o coordenador do curso fez uma coisa engraçada, foram 2 dias inteiros lá em Porto Alegre. E no sábado, a gente foi jantar, né? Ele abriu um vinho na casa dele, me convidou para a casa dele. Ele falou assim, puxa, professor, desculpa, eu sei que o senhor trabalhou aqui pra caramba, eu queria lhe convidar para ir lá em casa. Aí eu brinquei, acabou, o que o dinheiro não compra. Eu falei, eu vou, porque isso o dinheiro não compra. Porque isso não tem preço. Porque isso é mil vezes melhor. Claro, eu fiz o meu trabalho, ótimo, mas, puxa, estou fazendo amizade. Ele abriu as portas da casa dele. Convidar uma pessoa para dentro da sua casa. Perguntar se eu gosto de vinho, se eu gosto de pizza. Isso não tem preço. Isso aqui nos torna humanos. Se eu tivesse que trabalhar só com um computador, só com um celular e não poder conhecer as pessoas, ou imagina que eu fui lá para gravar. Acontece isso muito em São Paulo também. Então é estranho, a gente viaja para não encontrar ninguém, vai encontrar uma câmera. Né? Não, tem que encontrar as pessoas, tem que fazer amizade. Hoje a gente fala tanto de networking, né? O networking é uma amizade, é uma forma de relação social com um ponto em comum, eventualmente com um interesse comercial, mas sempre uma ligação de rede com pessoas. Com pessoas. E aí vem o ponto que eu queria deixar. A virtude sempre deixa um legado. Um legado moral, um legado espiritual, um legado que não tem limite, porque eu não sei o que meu filho vai fazer com outro filho, com outro filho. O Fernando teve uma importância na minha vida. Ele não sabe o bem que ele me causou. E ao mesmo tempo eu não sei o bem que me atravessou. O Fernando falou da corrente do bem, uma bela imagem. Isso é um legado, isso é um impacto. Desinteressado, de amizade, de conversa, de compartilhar o que é bom, um livro, uma ideia, uma prática, um sorriso, uma conversa. Isso é um legado. E a gente não pode achar que o nosso trabalho é um local isento da produção desse valor moral. Ao contrário, é o local em que a gente deve se preocupar em produzir valor moral. Não só renda, não só capital. E para isso, eu concluo falando da virtude da ordem. De todas as virtudes, quando eu comecei a falar sobre virtudes e publicar esses livros sobre virtudes, eu sempre recebi essa pergunta. Qual é a mais importante? E tem uma resposta certa. Do ponto de vista humano, a virtude mais importante é a da prudência. Do ponto de vista espiritual, a virtude mais importante é a do amor ou caridade. E essa é a resposta certa, porque a prudência é a forma de toda virtude, ela é arquitetônica, ela organiza as virtudes. E o amor é a essência de toda virtude e a finalidade de toda virtude. Perfeito. Só que eu encontrei um pequeno livro chamado Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida, da editora Quadrante, que até hoje continua me impactando decisivamente, a ponto de eu achar que a gente, claro, reconhece que a prudência e a caridade são as virtudes mais importantes do ponto de vista humano e espiritual, respectivamente. Mas a virtude da ordem nos ajuda a entender todo o jogo da vida. E o que é a virtude da ordem? A virtude da ordem é exatamente reconhecer a complexidade da nossa vida e que a gente precisa de equilíbrio, prioridade e hierarquia para ter uma vida disciplinada e virtuosa. A gente precisa colocar as coisas nos seus lugares, colocar
as atividades na agenda com uma prioridade e colocar no nosso coração uma hierarquia muito clara de valores e de princípios. E o primeiro princípio é Deus. É a nossa vida espiritual, é a nossa vida religiosa, sem a qual, de algum modo, a gente se aliena, a gente perde de vista quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. É Deus quem nos criou, é Deus quem nos vocacionou para uma vida específica. É Deus que dá sentido último à nossa vida, é Deus o nosso propósito maior. Uma pessoa que tem todo o resto, de que adianta o homem construir, ganhar o mundo e perder a alma? Ora, a gente vai morrer. Pode morrer rico, pode morrer milionário. Pode morrer com uma fortuna, mas o que vai acontecer com a morte? Então a religião desempenha um papel absolutamente fundamental para o autoconhecimento e para entender, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui. E qual é o nosso papel na vida, no mundo. Independente do nosso papel social específico, que é duplo normalmente. Nós temos duas principais atividades nesta ordem: a família e o trabalho, depois de Deus, que nos informa nessa direção. E eu disse desde o começo que em primeiro lugar vem a família, onde nós nascemos, onde nós amadurecemos, onde nós aprendemos a ser quem nós somos. Onde nós aprendemos que nós somos uma comunidade de amor. Nós não somos peças soltas, nós não somos átomos, nós somos pessoas vocacionadas a uma comunhão de amor. Sem a nossa família, a gente perde a força, a gente perde o lar, a gente perde o conforto da vida. A vida vira, por exemplo, quando a gente viaja assim e dorme em hotel, por exemplo, parece que falta alguma coisa. Quando a gente não tem uma casa, um lar para voltar, parece que a gente está incompleto. Porque nós somos intrinsecamente familiares, de modo que a gente consegue perceber o bem do outro como um bem próprio. E a partir do momento que a gente tem esse núcleo, o nosso coração dilata e a gente vive mais vidas. A nossa vida se confunde com a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares em geral. E sem essa expansão de amor, o nosso coração fica hipertrofiado. É como se a gente não usasse os nossos órgãos e ficasse franzino. A gente foi feito para amar. A gente nasceu para amar. A gente nasceu no seio de uma família, por mais imperfeita que seja. E por mais imperfeito que nós sejamos, o amor é o vínculo da perfeição. Por isso a família precisa de tempo na nossa agenda. Eu dei esse exemplo ainda há pouco. E foi hoje, o Henrique está aqui de prova. Uma tentação de dar uma palestra. Eu acho que está claro que eu gosto do meu trabalho. Eu daria 10 palestras dessas por dia, se eu pudesse. Mas a minha filha me pediu formalmente para eu participar do campeonato de handebol. E eu disse para o meu trabalho: não, infelizmente, nesta data, eu não posso. Porque a família vem em primeiro lugar. Porque eu já bloqueei na agenda, porque eu já marquei na agenda. Ou quando eu viajo, por exemplo, eu vou passar, na verdade, dessa vez a semana inteira, mas quando eu viajo no final de semana, eu tiro a segunda-feira para ficar com os meus filhos, para ficar com a minha esposa. Porque eu não posso passar uma semana sem me dedicar um tempo exclusivo a eles, que normalmente é o domingo. Então a virtude da ordem nos leva a reconhecer que cada princípio desse deve ter o seu lugar na agenda. Da mesma forma, o trabalho tem um momento para ser realizado. Hoje a gente tem essa realidade ambígua, como toda técnica e cultura do celular, que nos permite trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar. E isso, por um lado, é muito bom, porque isso nos liberta da necessidade de ir, voltar, a gente se comunica, a gente posta, a gente marca, grava áudio, faz reunião online, isso é muito bom, não há dúvida. Transações, imagina naquela época eu tinha que ir para o banco pagar as coisas.
Imagina, hoje a gente faz um Pix, imediatamente transfere para cá, manda para lá e manda o comprovante, Isso é muito eficaz, é muito bom. Por outro lado, há o grande risco, eu tenho certeza que muitos de nós padecem desse mal, de trabalhar em casa, de noite ou no final de semana e se evadir da família ou dos filhos por causa do bendito celular ou do maldito celular. Que é um instrumento positivo, mas que também é um instrumento de desordem. Porque ele é um princípio tipicamente de caos. Ele é um princípio entrópico, é uma caixa de Pandora. Quando a gente abre o celular, a gente recebe todo tipo de... Eu queria ver o futebol, mas acabei vendo a política, mas aí caí na economia, mas aí tem a rede social, mas eu vi que alguém morreu e não sei quem traiu, e estava no show do Coldplay, e de repente... Não é isso? Caramba, eu ia ver o futebol, mas acabei caindo no Coldplay. Aí já estou ouvindo uma música do Coldplay. E de repente, já não sei mais, ia cair na religião, daqui a pouco voltei para a história. É uma loucura. É uma loucura. Né? Ordem de fazer o que deve. E estar presente inteiro no que se faz, inclusive com a família. Mas nem só de pão vive o homem, nem só de família vive o homem, nem só de trabalho vive o homem, a gente tem uma vida social. Aqui, por exemplo, a gente está sociabilizando, a gente está se conhecendo, a gente está se olhando, a gente está trocando. É o reconhecimento de que a gente tem alguma coisa para dar, exatamente. É interessante que o trabalho é o nosso sustento material e as relações profissionais estão ligadas à remuneração e à contrapartida econômica, e está certo, mas a relação com Deus não é assim, a relação com a família não é assim, a relação com a sociedade, com o lazer não é assim. Eu não vou cobrar, se você quer almoçar comigo, eu lhe cobro. Vamos jantar junto? Quanto é para jantar com você? Não tem nenhum sentido. Ora, é exatamente, veja que o trabalho tem a importância do ganha-pão, mas as coisas que não têm preço circundam o trabalho. E por isso a gente precisa de uma vida social rica, de uma vida social alegre, agradável. Eu falava das taxas de desenvolvimento humano, de PIB, de DH, isso os livros de ética nos trazem. Por um lado, a África é o país mais pobre, é o continente mais pobre do mundo, do planeta. Por outro lado, em alguns dados e algumas pesquisas, é o continente mais alegre do mundo, onde as pessoas mais sorriem, onde as pessoas têm mais disposição, mais energia. E os filósofos e cientistas tentam estudar por quê, se é a alimentação, se é o sol. E há uma hipótese que me parece a mais interessante, é porque é o continente mais sociável do mundo. As pessoas estão sempre juntas, estão sempre interagindo, estão sempre conversando, estão sempre dividindo. São muito pouco individualistas, talvez até mesmo pela pobreza. Então não vai ter assim uma mesa com 10 pessoas, 10 celulares, 10 carros, 10... Não vai ter nenhum carro para 10 pessoas. Todo mundo vai junto de carroça, sei lá. Eu não quero idealizar, não quero romantizar a pobreza. Pelo contrário, isso é terrível. Mas eu quero dizer que há uma coisa muito importante, que é a virtude da sociabilidade, a virtude da amizade, que eles têm. E que nós precisamos ter também, porque quando nós não temos tempo para os amigos, quando não temos tempo para a sociedade, não temos tempo para estar com os outros, nós estamos carecendo de algo que é constitutivo, que é essencial. Por fim, em quinto lugar, e nesse livro do José Francisco de Almeida, ele fala dos 5 dedos da ordem. O central, o maior é Deus, o anelar com aliança é a família, o indicador é o trabalho, o dedão é a sociedade e o dedinho, por fim, mas não menos importante, é o campo do lazer e do descanso. E é interessante isso, que nem sempre a gente sabe descansar, nem sempre a gente consegue descansar, nem sempre a gente consegue reabastecer e revigorar as energias, porque às vezes a gente está viciado em trabalho, a gente não consegue desconectar, às vezes a gente tem um lazer ocioso, um lazer que nos deixa mais cansados, às vezes a gente começa a semana mais cansado do que acabou, às vezes a gente usa o lazer malmente, para come mal, dorme mal, ou então não se vale do lazer para, de algum modo, praticar virtudes.
Enfim, essa também é um campo bastante interessante para viver a ordem. E como eu falei, tudo isso é a unidade de vida. Eu não sou um com Deus, outro com a família, um terceiro no trabalho, um quarto na sociedade, um quinto descansando. E agora a gente pode passar para as perguntas.